Olá, o meu nome é Valdir, eu sou pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e meu objetivo com este vídeo é conversar com você sobre a escola dominical para as crianças. Em algumas igrejas também é chamado de escola bíblica infantil. O departamento de escola dominical ele é extremamente importante na vida da igreja. São os primeiros passos que as crianças têm, especialmente visando a sua formação cristã. Nós entendemos que a escola dominical faz parte do processo de educação cristã continuada, que começa então com as crianças, depois os adolescentes têm o seu período de doutrina ou ensino confirmatório, depois nós temos o período em que os jovens também têm o acesso ao estudo da palavra de Deus e depois os adultos, enquanto homens e enquanto mulheres. Isto faz parte do processo de educação cristã continuada em nossas igrejas. A escola dominical, ela é interessante nós notarmos a partir dela, porque muitas vezes as igrejas até começaram as suas atividades ou novas igrejas a partir da escola dominical. Às vezes, crianças dentro de um mesmo bairro se reúnem em torno da palavra de Deus e ali então, com o passar do tempo, é formada uma nova congregação ou uma nova igreja. Muitas igrejas cristãs começaram a partir da escola dominical. É importante nós lembrarmos aqui que tanto os pais têm um papel importante, decisivo para a formação dessas crianças, como também a igreja. Vamos por parte então. Os pais que têm a sensibilidade em entender que o processo de educação cristã com o seu filho é muito importante, ele sem dúvida alguma vai fazer todo o seu esforço para levar os seus filhos à igreja, levar os seus filhos à escola dominical, porque ele sabe que ali esta criança ela vai entender a respeito de Jesus, do amor de Deus sobre a sua vida. E de fato as crianças, elas gostam muito, elas gostam de ouvir a palavra de Deus, elas gostam de ouvir as histórias bíblicas do Antigo Testamento, do Novo Testamento. E é interessante então que os pais tenham essa sensibilidade para ajudar essas crianças, especialmente por causa da sua curiosidade em relação ao conhecimento da palavra de Deus. Por outro lado também, a igreja tem um papel importante nesse processo de duas formas. Primeiro, a igreja ela precisa ter uma boa equipe, uma boa liderança que possa trabalhar com a escola dominical. Homens e mulheres, não importa se são professores homens ou mulheres, são convidados a fazer parte dessa equipe de professores para ajudar na escola dominical. Também eles podem ser capacitados a partir da igreja local ou a partir de algum outro evento de capacitação para professores da escola dominical e assim cada vez melhor vai trazer a palavra de Deus para a vida das crianças. Também a igreja ela é importante nesse processo quando ela forma um local específico, uma sala ou mais salas de aula para que possa então a partir dali desenvolver esse trabalho da escola dominical. Se uma igreja é grande, então ela pode muito bem ter diferentes faixas etárias ou diferentes salas e assim ela pode atender de uma forma muito mais tranquila essas crianças, independente da sua idade. Portanto, o papel da igreja é muito importante nesse processo de educação cristã. Pode também, caso a igreja queira, disponibilizar de um recurso financeiro para ajudar nesse processo junto com o seu grupo da escola dominical. Em que momento a escola dominical deve ser realizada? Isso vai depender muito do contexto no qual você está inserido. Se a sua congregação ela tem a possibilidade de fazer a escola dominical num horário fora do culto, isso é bom, por quê? As professoras e os professores poderão desenvolver a sua história bíblica, as tarefas, a aula, de uma forma bem mais tranquila, com um tempo maior à sua disposição. As crianças também terão mais tempo para poder aprender, fazer a sua tarefa, que faz parte então da escola bíblica ou da escola dominical. Bom, isso se você tem essa possibilidade seria ótimo. No entanto, se você está dentro de um contexto onde não é permitido isso, que você pode então fazer a escola dominical paralelo ao culto. Eu vou colocar um pouco a minha experiência em minha congregação e em minha paróquia. Aqui, por exemplo, eu tenho duas congregações.
Uma das congregações permitiram que nós façamos a escola dominical antes do culto. Então, os pais levam as crianças antes do culto, elas têm mais ou menos 1 hora para poder trabalhar a escola dominical e depois, então, tem o momento do culto. A outra congregação, ela tem a escola dominical durante o culto. E neste caso, então, como acontece? As crianças vêm para a igreja junto com seus pais, elas começam o culto junto com seus pais, no momento inicial, momento de invocação, momento da confissão de pecados, também a leitura do salmo. Depois disso, então, as crianças se dirigem à sala da escola dominical. E depois, então, quando elas passam um tempo nessa sala da escola dominical, elas retornam para o culto, para novamente, junto com seus pais, ter este momento do culto, que é o final do culto. Normalmente recebem a bênção junto com os seus pais na igreja. Essas, então, são as duas experiências que eu tenho a respeito da escola dominical. Ambas as experiências são boas, desde que haja por parte das professoras e dos professores um comprometimento, um compromisso para que possam trabalhar isto com as crianças de uma forma lúdica, de uma forma saudável. Nós estamos sempre incentivando que os professores evitem trazer vídeos para a sala de aula, uma vez que as crianças, elas estão neste momento, por exemplo, elas têm muito acesso à tecnologia, aos meios de comunicação e assim por diante. Então a gente tem estimulado os professores para que possam dar a sua aula usando figuras, usando outros recursos que não sejam os recursos midiáticos. Tem sido uma coisa muito interessante, porque as crianças, elas estão ávidas, elas querem de fato aprender a respeito da palavra de Deus, e se você pode fazer isso de uma forma mais lúdica, melhor ainda. Depois até, quando isso é feito desta forma, a própria criança ela pode recontar a história, pegando os personagens que você trouxe, as figuras que você trouxe, e assim o aprendizado dessa criança será ainda maior. Eu vou mostrar para você agora como é uma sala de aula da escola dominical, em uma congregação que eu faço parte, para que você tenha uma ideia de como tudo aqui funciona. Esta é a sala de aula da escola dominical da congregação Castelo Forte, da Igreja Luterana aqui de Joinville. As crianças, quando chegam até essa sala, a primeira coisa que elas fazem, junto com as professoras, é acender essas velas aqui no altar, porque nós entendemos que a escola dominical é a continuação do culto que é realizado dentro da igreja. Depois, então, essas crianças se dirigem para esse cantinho aqui da história bíblica, debaixo desta árvore. Por que a árvore? Nós entendemos que Jesus, ele ensinou a partir de um barco, ele sentava numa pedra, ele ensinava no templo, enfim, onde Jesus passava, nas casas, ele sempre ensinava as pessoas. E aqui então nós colocamos esta árvore pensando que Jesus também pudesse ensinar a partir ou debaixo de uma árvore. As crianças então se sentam nesses tapetes aqui e depois então a história bíblica é contada a partir da escritura sagrada, da Bíblia Sagrada. Os personagens saem da Bíblia, os professores então contam a história bíblica e fazem uma aplicação do texto da Bíblia para a vida cristã e a vida diária das crianças. Bom, depois disso as crianças têm um espaço para fazerem as atividades. Aqui nós temos uma mesa menor para as crianças pequenas e aqui nós temos umas mesinhas maiores para as crianças maiores. Além disso, então, nós temos um local aqui na sala de aula onde é guardado material de apoio. Nós temos aqui os pincéis, e aqui lápis de cor, e cola, e assim por diante, tesouras. Aqui nós temos então onde são guardados os materiais, também produzidos pelas professoras da escola dominical. E assim, em cada aula, eles têm onde buscar recursos para fazerem o lúdico também com as crianças e dessa forma poderem ensinar a elas a respeito de Jesus. Ainda eu quero mostrar nesta sala que neste canto nós temos os livros menores para as leituras bíblicas das crianças. Veja que está bem baixo porque as crianças são menores e aí então o material fica ao alcance das crianças para que elas possam pegar e usar durante a aula em que elas estão aqui presentes. E ainda eu queria finalizar com este vídeo mostrando aqui o banner da escola dominical, a escola dominical com o versículo bíblico de Marcos 10:14, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino
de Deus. E assim então eu mostro para vocês a sala da escola dominical aqui da congregação Castelo Forte de Joinville. Esta sala de aula que eu acabei de mostrar, sem dúvida alguma, ela é muito bonita, bem organizada, bem arrumada, bem espaçosa, mas não importa o local onde você tenha para dar a escola dominical. Eu, por exemplo, já tive muita experiência de ver pessoas, eu também já fiz isso, de dar aula de escola dominical dentro de uma garagem, ou também dentro de uma sala de estar, de uma casa, ou também dentro da própria igreja. Então não importa o local. O mais importante para nós é levarmos a palavra de Jesus para as crianças, para que elas possam entender quem é Jesus. Diz a palavra assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando for velha não se desviará dele. Ou seja, é a nossa responsabilidade, enquanto pastores ou professores, de levar essa palavra de Deus para as crianças, numa linguagem que seja acessível a elas. Eu espero ter contribuído um pouco nesta sua formação a respeito da escola dominical. Se você tiver mais curiosidade, se você quiser fazer perguntas a respeito desse assunto, entre em contato com a gente e assim a gente pode esclarecer as dúvidas e dar mais orientações para que você possa ter um bom local de escola dominical e que você possa desempenhar o seu papel como professor da escola dominical ou como pais que também estão nos assistindo neste momento, para que possam ter essa sensibilidade também em levar os seus filhos à escola dominical. Que Deus abençoe a todos nós.